E aí, tudo bem com você? Tem uma coisa que eu falo aqui no canal sobre locução, que é sobre a naturalidade, né? Isso é uma coisa muito difícil mesmo, porque muitas pessoas que querem entrar na área não conseguem entender direito o que é essa tal naturalidade e a importância que isso tem nos dias de hoje especialmente. Para mim não foi diferente não, tá? Para mim também demorou bastante. Lá no meu curso, quando eu fiz o curso de locução, aqui em São Paulo, o curso profissional, quando eu adquiri o meu DRT, o professor sempre falava para mim: Kleber, seja mais natural, seja mais natural. E aí eu ouvia os caras do rádio e eu queria, claro, poxa, eu tô fazendo um curso de rádio, eu quero entender como é que faz para ter essa voz aí, esse jeito de rádio. E na verdade não é nada disso, né? Não é nada disso. E como foi para mim encontrar a minha voz? Olha, como eu falei, eu fiz o curso em 2008. Demorou bastante para eu entender, a encontrar a minha naturalidade. Quer saber como que eu fiz? Então fica aí para mais uma dica de locução para iniciantes aqui do canal. Olá, tudo bem com você? Por aqui Kleber Almeida com mais uma dica de locução para iniciantes aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é muito bom ter você aqui comigo. Como eu disse, para mim também não foi nada fácil encontrar essa tal naturalidade. Para eu achar a minha voz de verdade, entender qual é a minha voz de verdade. Essa voz que você está ouvindo agora, nesse momento, essa é a minha verdadeira voz, né? Por um bom tempo, eu queria ter aquela tal voz do locutor, né? Que todo mundo procura, eu quero ter a voz do locutor. Claro que eu não fazia isso, jamais. Nunca. Eu sempre achei isso péssimo, sempre achei péssimo e falo aqui pra vocês do canal, sempre falo, não façam isso, que isso é ridículo. Enfim, eu nunca cheguei a esse ponto de ficar fazendo desse jeito e tal. Mas na hora que ia fazer uma locução e tal, eu sempre estava buscando alguma coisa que não estava em mim, que não era a minha voz. Né? Buscando um tal de um grave, buscando, sei lá, algumas referências que eu vi em outros locutores que eu adorava, que eu adoro até hoje. E como foi que eu consegui descobrir isso? Não faz tanto tempo, tá? Faz pouco tempo, desde 2008, estudando, treinando, ouvindo, recebendo feedbacks de colegas, de profissionais, né, da área, de clientes, até que em algum momento eu comecei a sentir dificuldades para falar. Eu estava fadigado, eu tinha uma fadiga nas pregas vocais, nessa parte da laringe, e eu sentia fadiga, eu ficava rouco facilmente. Sempre eu estava assim, começava a falar um pouco mais, eu ficava rouco. Mas por quê? Porque eu estava tentando buscar, até no meu dia a dia, buscar essa tal voz do locutor, essa tal parte grave, sabe? Esse grave que a gente quer ter, bonito e tal. Se você não nasceu com uma voz super grave, aveludada, não force isso jamais. Como eu disse, eu não forçava nesse sentido de ficar, e aí pessoal, tal, jamais, porque eu acho isso realmente, me desculpe dizer, sendo verdadeiro com você aqui, eu acho ridículo. Mas eu tentava ter alguma coisa a mais ali. E eu não sabia colocar a minha voz, eu não sabia soltar, vamos dizer assim, sabe? Colocar minha voz para fora. Como eu devo colocar minha voz para fora? Como é que eu devo fazer? E aí eu estava trabalhando muito com a parte da laringe aqui, fazendo com que a voz viesse somente daqui, sabe? Vinha aquela voz forçada aqui, era uma hora de papo e eu já estava fadigado, com rouquidão, coisas do tipo. O que eu fiz? Há uns 3 anos, olha, pouco tempo, hein? Pouco tempo, uns 3 anos, isso foi mais ou menos, nós estamos em 2020, foi mais ou menos 2017, mais ou menos. Eu falei, não dá para ficar mais assim, que esse problema, essa fadiga, né? Eu tinha uma fadiga, eu perdi até a vontade de falar. Eu ficava agoniado, não queria nem conversar com as pessoas, porque eu estava fadigado, eu estava cansado, a minha voz estava cansada. Eu procurei uma fonoaudióloga, que é algo que eu recomendo para todo mundo. E lá na fono, em algumas sessões, a gente foi batendo papo, uma profissional excelente, a gente foi batendo papo, e aí ela se ligou e falou: Kleber, eu vou te passar um treino aqui, vamos jogar sua voz
para essa região. Joga sua voz para essa região. E aí eu fui treinando, porque a gente tem essas técnicas, né? Nós temos essas técnicas, especialmente para quem canta, sabe muito bem disso, mas isso também serve para nós locutores que trabalhamos com a voz. Como eu dizia, eu estava falando por aqui, ó, eu soltava a voz aqui por aqui, né? Oi pessoal, sabe? Uma voz aqui, ó, saindo daqui, forçando aqui. Dá para fazer a voz do diafragma, dá para fazer a voz de cabeça, dá para fazer a voz de nuca, tem várias técnicas, dá pra gente falar bastante sobre elas aqui. E ela falou o seguinte, joga sua voz pra testa, joga pra cá, ó, manda sua voz pra face, né? E aí ela me passou vários exercícios e eu fui treinando, e eu fui entendendo que realmente eu sentia que minha voz estava vindo para cima aqui, né? Que eu estava conseguindo fazer essa expressão e que já não sentia mais a fadiga aqui. E olha que interessante, foi aí que eu descobri o meu grave, por exemplo. Porque como eu falava aqui, forçando a garganta, a laringe, eu estava o tempo todo forçando a laringe, então ela não descansava. E aí o meu grave sumia, porque eu estava sempre esticando as pregas vocais, eu estava ali no talo, sabe? Então não vinha um grave. E aí, quando eu comecei a fazer uma voz de cabeça, eu percebi que já não estava mais forçando essa parte. E aí, nos treinos, nas locuções que eu ia fazendo, né, nos trabalhos que eu ia fazendo, eu ia me ouvindo, e ouvindo depois as gravações, eu percebia que saía um grave legal. Poxa, saiu um grave legal. Não aquele grave lambreta, como o meu professor de locução dizia, né, que é o grave... Olá pessoal... Ele dizia que isso aqui é o grave lambreta. Não é esse tipo de grave, mas aquele tom que complementa o brilho da sua voz, sabe? E aí eu consegui entender que eu estava fazendo errado, que aquela ali era a minha voz, né? Eu não sou um locutor, uma pessoa que tem uma voz com grave aveludado, e a minha voz é médio grave, mais puxada para o médio. Né? E eu comecei a aceitar isso, e foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, se eu precisar fazer um trabalho com um tom mais sério, mais grave, eu até consigo, sem problema nenhum, porque eu estou descansado, eu consigo colocar minha voz ali para baixo, faço uma locução mais puxada para o peito, e vem o grave. Né? Se precisar fazer uma voz mais aguda, eu jogo mais para cima, tal, e consigo fazer. Ou seja, eu fui aprendendo técnicas que ela foi me ensinando e que melhorou assim consideravelmente os meus problemas de voz, né? Que eu vivia reclamando, vivia com fadiga vocal, não queria nem falar. Aí eu precisava ficar bebendo muita água. Claro que a água não é só para esses momentos, você tem que beber o tempo todo mesmo para ficar hidratado como um todo, hidratada como um todo, especialmente as pregas vocais. Mas eu sentia vontade de tomar água por causa disso, porque estava fadigado, eu sentia que estava pesado. E eu não conseguia falar direito. Agora, eu faço os vídeos aqui para vocês, né? Tem dia que eu gravo 4, 5 vídeos de uma vez. E no final do 5º vídeo, a minha voz ainda é a mesma. Né? Então eu já falei ali mais de 1 hora e ela permanece. Porque eu entendi como colocar. Eu encontrei a minha voz. O jeito que é a minha voz. O meu timbre, a minha forma de colocar a voz. Hoje eu sempre faço uma voz de cabeça, o tempo todo. E isso é treino, você acaba treinando, isso fica automático, né? E quando você precisa usar as outras técnicas, você consegue colocar também. Uma voz de peito, uma voz puxada do diafragma, uma voz de cabeça, enfim. Todas as técnicas que você pode ir usando. E você pode fazer isso também, treinar, se ouvir, entender onde que está pegando, quais são as suas maiores dificuldades. Talvez possa ser na dicção, ou na respiração, ou como eu, você fica fadigado rapidamente. Então, se você não conseguir encontrar a sua maneira de fazer as técnicas e resolver esse problema, procure sim um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, que certamente vai ser muito bom para você. E aí, curtiu esse vídeo? Que tal deixar um like para ajudar o canal, que é muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho, que
Toda semana tem uma dica nova de locução para iniciantes aqui no canal. E uma coisa bem interessante que eu estou muito contente que o YouTube acabou de liberar para mim é a área de membros. Olha aqui embaixo, ó, seja membro, uhul! Isso é para nós, gente, para nós que estamos aqui juntos, assistindo todos os vídeos, acompanhando, interagindo, estudando, né? Nós estamos estudando para nos tornarmos profissionais melhores. Então aqui na área de membros tem 3 planos para você escolher qual deles é mais interessante para você se aproximar de mim, para a gente estender essa conversa, para a gente estender esses cursos, né? Basicamente cursos que a gente faz aqui neste canal. Então, ó, vai aqui embaixo no Seja Membro, verifique aí um dos planos, vê se é interessante para você, a gente pode falar no WhatsApp e tudo mais. Enfim, vai lá dar uma olhada, se for legal, assine. Não esqueça também de ir lá no meu site, na área de cursos, aqui na descrição tem um link no card também. Eu estou disponibilizando vários cursos lá, inclusive de locução, e tem um e-book gratuito lá para você pegar agora, já, 5 passos para você trabalhar com locução profissional. Corre lá e pega gratuitamente, vai ajudar muito você e fica por dentro aí de todos os cursos que eu estou postando por lá. Mais uma vez, meu muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima dica de locução para iniciantes aqui do canal. Tchau!